Olha aí, Franci. Moraes entende que Eduardo Bolsonaro foge da lei no exterior e determina a notificação por edital. O deputado foi denunciado por coação à justiça. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta segunda-feira que o deputado Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil para fugir da lei e evitar responsabilização judicial. Segundo Moraes, o parlamentar que mora nos Estados Unidos, desde o início do ano, vem dificultando o recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A PGR acusa Eduardo de coação no processo que apura a tentativa de golpe de Estado, no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Diante da situação, Moraes determinou que Eduardo seja notificado por edital, recurso usado em casos excepcionais, garantindo o direito de defesa. Já o blogueiro Paulo Figueiredo, também denunciado, será notificado por carta rogatória. Ambos têm 15 dias para apresentar defesa antes que o STF decida se abre ou não ação penal. Então vamos lá. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo foram indiciados pela Polícia Federal por tentativa de coação, por coação à justiça no curso do processo. Como é que era isso? Eles pressionaram o governo americano a sancionar ministros do Supremo, notadamente Alexandre de Moraes, que está atuando contra o pai de Eduardo, Jair Bolsonaro, está julgando Jair Bolsonaro na tentativa de golpe. Então, qual era o objetivo da coação? Que os ministros recuassem do processo, do julgamento e da condenação, o que acabou não acontecendo como se viu. Agora, os oficiais de justiça informaram ao Moraes que não conseguiu encontrar o Eduardo. Apesar do Eduardo está, segundo ele mesmo fala, no exercício do mandato, mas não consegue localizar para fazer a notificação, porque ele foi, além de indiciado pela PF, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E cabe agora ao Supremo, o relator é Moraes, receber ou não a denúncia. Aí sim ele vira réu. Se o Supremo receber a denúncia, os dois aí viram réus. Para isso precisam ser notificados. Como não estava conseguindo notificar, o que o Moraes fez? Por ofício, enviou a notificação com 15 dias para se definir e carta rogatória ao Paulo Figueiredo. É assim mesmo, Kátia? E eles, a acusação de coação, né? Eles mesmos construíram as provas. Gravaram aquele vídeo lá em frente à Casa Branca, dizendo que o resultado das sanções do presidente dos Estados Unidos ao Brasil, dizendo que tudo isso era resultado do trabalho deles. Então, assim, tá mais do que claro. E em outros países, o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos contra o seu próprio país, tem legislação, inclusive, mais rigorosa, viu, Amadeu? Agora, isso aí eles não têm como se defender, porque o próprio Eduardo, depois que a sanção veio, ele comemorou. Olha aí, tá vendo? Não pararam o processo para o meu pai e tem agora a sanção. E ainda ameaçou. Olha, e se o Moraes não se render, vamos conseguir vamos coisas. Dobrar a aposta, mais coisas virão. Amarra para nós aí, Alessio. E ele continua, né, Amadeu? Uma denúncia que foi feita há um tempo, mas podia valer para hoje, por exemplo, porque esse tipo de manifestação, como a Kátia disse, inclusive durante o processo do pai, ele continua fazendo nas redes sociais, inclusive dizendo que a anistia é o único caminho para que o Brasil fuja aí de sanções, de tarifas. Então, acredito que essa tentativa de coação por meio das redes sociais, porque a única arma que ele tem hoje é essa, ele, o Paulo Figueiredo, vai continuar sendo utilizada. Então, sempre ele, né, sempre o ministro Alexandre de Moraes, para bater de frente, para tentar coibir esse tipo de atuação que, se realmente não tiver uma ação, vai continuar. Nesse caso aí não é o Moraes, viu?
Moraes é relator, o que ele está fazendo é um expediente da justiça para notificar. E depois, quem vai receber ou não a denúncia é a primeira turma. São os 5 juízes. O Moraes relator e os outros 4, aqueles mesmos que julgaram o Bolsonaro. São esses 5 aí. Agora, Amadeu, o Eduardo é tão sabichão, corajoso, por que ele não dá o endereço para ser notificado depois fazer a defesa? Olha só, a pergunta é oportuna. Vamos lá, ainda sobre essa questão aí do Eduardo e do Paulo Figueiredo, nós temos a manchete da Sol. E essa manchete eu não entendi, Franci. A Sol está trazendo para nós, olha só. Paulo Figueiredo chama Bolsonaro